Oi, gente. Pois é, o PIB cai e o capitão e o capital batem cabeça, não se entendem. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Só para esclarecer, o capitão e o capital baterem cabeça é uma expressão criada pelo Carlos Henrique Machado, num link que eu vou colocar aí para vocês darem uma lida se vocês quiserem. E eu quero falar um pouco sobre o PIB e sobre a economia hoje, fundamentalmente porque tem dados novos, né? O PIB caiu 0,2% e a previsão para o final do ano não é das melhores. E o Brasil ameaça entrar numa recessão econômica, o que impacta a vida de todos nós. Então acho que é algo que nós devemos sim refletir e falar não só sobre os problemas, mas também refletir sobre possíveis soluções, não é? Lembrar também o passado, são todas coisas importantes. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras falando de filmes, jogos, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político ou filosófico. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere apoiar. A gente não apoia. Se apoiadores podem escolher pautas, recebem vídeos antecipadamente com conteúdo exclusivo, que só depois entra no canal, enfim, uma série de benefícios para os apoiadores, não é? Então, olha só, o Bolsonaro ele foi questionado sobre isso, né? E a resposta dele foi: já falei que não entendia de economia. Foi isso mesmo que ele disse, foi. E a gente quer melhorar os nossos índices aqui, agora passa por questões até externas. Só faltou o tá ok, né? Mas, enfim. Eu não sei que questões externas é essa que ele está falando aqui. Queda do preço das commodities. Será que é isso? Não sei. Ele não especificou, né? E ele diz também que ele confia 100% na economia do Paulo Guedes. Eu acho que quando ele diz economia do Paulo Guedes, ele está falando na perspectiva econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Acredito que seja isso que ele está querendo dizer aqui. Ele também reitera que vai pagar o 13º do Bolsa Família e vai conseguir isso através de combater fraudes no benefício, que segundo ele parece que são muitas, mas enfim, também não tem muitos detalhes. Aliás, as falas do Bolsonaro têm esse problema de elas em geral carecem muito de detalhes, né? Essa foi a primeira queda no PIB desde o quarto semestre de 2016. No último semestre de 2018 foi registrado um aumento do PIB de 0,1 em comparação com o terceiro semestre de 2018. Isso é divulgado pelo IBGE, né? Um estudo do IBGE. Bem, eu queria lembrar vocês algumas coisas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu digo assim: Bolsonaro pior na economia do que eu imaginava. Eu posso colocar esse vídeo num comentário fixado, que eu normalmente coloco meus links lá e as fontes no final. Sugiro que vocês deem uma olhada sempre nesse comentário fixado no início. Eu posso colocar esse link desse vídeo em que eu reflito sobre o seguinte: o chamado mercado, que na verdade nós estamos falando dos grandes investidores internacionais e nacionais, tinha uma enorme expectativa com o Bolsonaro, porque eles gostam de uma agenda liberal, fundamentalmente de redução de impostos, porque viabiliza que mais lucros fiquem com eles. Então, eles estavam animados com Bolsonaro, fundamentalmente por alto interesse. E essa animação inicial deu um boom logo depois dele ter sido eleito, né? Porque havia muita hostilidade desse setor à candidatura petista, assim como haveria em relação ao PDT, ou a candidatura do PSB, qualquer candidatura que tivesse algum verniz de social-democracia, seja no programa, seja em possíveis indicações, teria essas ressalvas do chamado senhor mercado, que na verdade é uma materialização de interesses difusos que se reúnem, ou seja, tem uma certa identidade com diminuição de impostos e diminuição e facilidades para eles, né? Privatizações, porque eles podem ampliar investimentos, enfim, sempre visando. Por isso que eles defendem tão fortemente essa reforma da Previdência do Guedes, porque é uma reforma da Previdência que tira a contribuição patronal. Então, se tira a contribuição patronal, alivia a folha de pagamento, empresários batem palmas, né? Então,
É por isso que eles estavam animados inicialmente. Mas essa animação, ela desidratou, esse é o motivo do meu vídeo anterior. Ela desidratou muito rapidamente. E isso daí não sou eu que estou dizendo apenas. Quer dizer, eu estava refletindo sobre algo que era absolutamente verdadeiro. Quando o Bolsonaro é eleito, pouco tempo depois, há uma queda do dólar, indicadores melhoram, mas não demora muito quando ele começa a fazer indicações desastradas. Quando os indicados dele começam a falar muita bobagem. E quando fica evidente que se trata de um governo com um alto grau de incompetência, há uma desidratação muito rápida. No início desse ano, antes de Bolsonaro fazer qualquer coisa, ou seja, não era motivado por coisas concretas que ele tivesse feito, era mais motivado por expectativa baseada no que ele estava falando e no que sua equipe estava falando. Também houve um processo de desidratação. E agora o governo Bolsonaro lida com outro problema, que é a perda de popularidade. Todas as pesquisas estão mostrando que o índice de pessoas que avaliam o governo com 5 meses como bom a ótimo está caindo, seguidamente está caindo. Ainda é alto o número, se nós pensarmos que chega a ser 30% da população, 28% a 30%, mas caiu muito para o que era, quer dizer, despencou. E o ruim e péssimo está aumentando muito. E o ruim e péssimo está alimentado por escândalo de corrupção do Flávio Bolsonaro, ligação com as milícias do próprio Bolsonaro, incompetência dos ministros, quer dizer, muita confusão, muitas pessoas que não têm experiência e vivência pública. Muitos dos indicados do Bolsonaro nunca administraram nada no setor público. E essa inexperiência, ela se revela de várias formas diferentes. Então, tudo isso vai se somando e aí ao processo de desidratação. E o grande perigo, ou seja, o elemento que está mais perigoso agora do ponto de vista econômico, é que com toda essa desidratação e com a desconfiança, a única coisa que poderia salvar o governo, que era o investimento estrangeiro, e por isso que eles estão tão desesperados atrás da reforma da Previdência, porque eles acreditam que uma reforma da Previdência que seria dura nos trabalhadores estimularia investimentos no Brasil, mas isso é coisa de curto prazo. Não resolveria os nossos problemas. Mas daria um gás. Né? Daí o desespero deles. Mas se essa reforma da Previdência não vingar, e essa é uma coisa que o pessoal que acompanha o meu canal sabe que eu falei isso para mais de 300 vezes, quer dizer, eu cansei de falar sobre isso, que essa reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes, a reforma à la Chile, era o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, porque se ele aprovasse ou se ele não aprovasse, era um problema. Porque se ele aprova no estilo chileno, o país entra em abolição na classe trabalhadora. Parte da classe trabalhadora ele perde por impopularidade, e essa classe trabalhadora se torna muito hostil ao governo Bolsonaro, mais até do que já está. Então há uma perda de popularidade na classe trabalhadora e em parte da classe média. Se ele não passa essa reforma da Previdência, como não tem um projeto de país, um projeto de reindustrialização, de desenvolvimento da indústria, de desenvolvimento, dinamização da economia, como não existe esse projeto com clareza, com detalhado, ele não é detalhado pelo governo, então não existe alternativa. O governo, inclusive, faz chantagem, e o próprio Paulo Guedes faz chantagem com a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência, porque ele sabe que ele não tem uma outra alternativa a curto prazo. Então ele fica dizendo, Paulo Guedes, não, se não for aprovado, se virar uma reforminha, eu estou de saída, pego a minha malinha e vamos embora. Isso daí tem tudo a ver com o fato de que carece o governo de um projeto. Você dizer, vou vender tudo, que é o que o Paulo Guedes falou na Globo News, não é um projeto de governo. Talvez exprima uma determinada ideologia, uma perspectiva de Estado, que é uma perspectiva ultraliberal, uma perspectiva de saída do Estado da participação na economia. Só que isso não foi detalhado. Por exemplo, quando se pergunta sobre reforma tributária, que eles agora estão pensando em fazer depois da reforma da Previdência, isso se conseguirem aprovar, eles falam basicamente em redução de tributos. O Brasil
tem uma dívida de mais de 5 trilhões. Se o Brasil não fizer uma auditoria dessa dívida, para investigar e ver o que é que precisa ser pago, o que é que pode parar no tribunal, o que é que pode ser renegociado, é uma dívida gigantesca. E 5 trilhões da dívida interna. A dívida externa também é altíssima. Se eu não me engano, a dívida externa é mais de quase 3 trilhões, 2 e alguma coisa. E eu uso os critérios do site da Auditoria Cidadã, que eles têm sua própria metodologia. Existem várias formas de calcular a questão da dívida, mas eu gosto mais do estilo e dos conceitos e dos princípios que a Maria Lúcia Fatorelli e a equipe do Auditoria Cidadã da Dívida utiliza. Então, se o Brasil não resolve esse problema, se o Brasil não faz uma reforma tributária progressiva, que taxe sim as grandes riquezas, o patrimônio inativo, lucros e dividendos, super heranças, essa conta não fecha. O pessoal da direita, principalmente em economia, tem um costume de dizer que a esquerda é utópica, que a esquerda não entende nada de economia. Mas o que o Paulo Guedes está falando de apenas diminuição, eu sou a favor de diminuir impostos sobre consumo. Os impostos sobre consumo no Brasil, especialmente bens de consumo durável, tipo geladeira, televisão e outros, se bem que a televisão não está tão durável assim, são impostos altos. Eu sou contra essa taxação excessiva no consumo, especialmente no consumo de alimentos e de derivados, porque a gente sabe que as pessoas mais pobres gastam a maior parte do orçamento justamente em consumo. Então, quando você diminui o imposto ali, na verdade o que você faz é dar mais dinheiro para a pessoa mais pobre, que vai gastar mais e vai injetar dinheiro na economia, e você cria retroalimentação entre consumidores e os fornecedores de bens e de serviços. Então, eu não tenho uma coisa assim de, sou favorável a aumentar todos os impostos. Não, isso é irracional. Existem impostos que devem ser diminuídos e outros aumentados. Mas o governo ele não tem esse projeto com clareza. Então, o governo está colocando o Brasil, esse governo, com 5 meses. O Brasil que já estava numa crise, que não foi esse governo que implantou, mas que apoiou o governo Temer, que fez, por exemplo, uma reforma trabalhista que diminuiu os direitos do trabalhador e não adiantou nada. Não adiantou nada. Quer dizer, então eles apoiaram isso, então eles têm responsabilidade passada com problemas. E agora, com 5 meses de governo, não tem, que é relativamente pouco tempo, né? Eles teriam, se chegarem até o final, 4 anos, mas eles não estão tendo capacidade de ter um projeto claro e apenas sangrar nos mais pobres e na classe trabalhadora. Basicamente acaba sendo o lado exterior desse governo, né? Aquilo que eles mostram, mas muito pouco. E eu faço essa reflexão para dizer que os países que saíram da crise, eles precisam equacionar a questão da receita do Estado. E quando você quer sangrar naqueles que já estão mais prejudicados, é um equívoco. Quem mais sente a crise é a classe trabalhadora, são os mais pobres, são as pessoas que ficaram desempregadas. E o projeto do governo é diminuir os direitos desses. A carteira verde e amarela basicamente dá um instrumento ao empresário dizer: se você não assinar com a carteira verde e amarela, eu não te contrato. É uma assimetria, uma desigualdade de poder brutal. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, eu vou fazer futuramente um vídeo sobre isso, está defendendo o fortalecimento do poder da classe trabalhadora. Inspirado em parte pelo Richard Wolff e em parte pelo que está acontecendo na Espanha e em Portugal. Especialmente são países que estão passando por um processo de recuperação, usando estratégias completamente diferentes de fortalecimento da classe trabalhadora. Então é muito preocupante o que nós estamos vendo no Brasil hoje, e é algo que nós vamos ter que examinar com bastante cuidado pelos próximos meses e até anos, né? Porque a conta do governo Bolsonaro é uma conta que não fecha. E a gente parece estar caminhando cada vez mais para ampliar a nossa dívida pública, sem nunca fazer uma auditoria dela. Então, esses absurdos que realmente me incomodam muito, viu, gente? Muito. E que prejudicam a vida de todos nós. O dólar já está mais de R$4.
E todos os indicadores econômicos colocam a gente com a forte possibilidade de entrar numa recessão. E eu não sou dessas pessoas que torcem para uma recessão para minar o governo Bolsonaro, não. Eu torço pelo Brasil. O problema é que eles estão levando uma agenda que está levando a gente para o buraco. Isso é muito complicado. Muito mesmo. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e considerar apoiar a gente no Apoia-se. Vão ter links e um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Ah, e as fontes para esse vídeo estão no final desse comentário, né? Eu coloco sempre as fontes lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau.